A composição do preço da gasolina determina seu preço final para o consumidor. Nessa semana que passou, o presidente Bolsonaro abordou o tema, sugerindo a redução do ICMS por parte dos estados. A melhor coisa é conversar com quem entende do assunto. Estivemos com João Carlos Dalacqua, proprietário da rede Postos Pegasus da Ipiranga, ele que é presidente do Sulpetro. Explicou de forma didática a composição do preço da gasolina. Pode rodar a entrevista. Posto Pegasus, da rede Ipiranga, na Avenida Ipiranga, em frente ao extinto ginásio da Brigada Militar, com João Carlos Dalacqua, proprietário da rede Pegasus. Primeiro o seguinte, quero te agradecer a dica do álcool na última entrevista. Nós reprisamos, inclusive, o programa, ele foi ao ar 12 vezes. E nas redes sociais bombou. Muita gente agradecendo a dica de viajar para o litoral colocando etanol. Duas observações a respeito. Uma, muita gente encontrou dificuldade de achar o etanol. Para no posto, inclusive posto Ipiranga. Um me disse que o posto Ipiranga é da Nilo Peçanha, se não me engano, acho. Na rótula, não sei o que, da Nilo. Não tem etanol. Ele já estava com pouco combustível e teve que colocar gasolina. Então, muitos postos sem etanol. Outra observação recorrente. O carro desempenhou melhor. Anda melhor o carro com etanol? Alexandre, a questão do etanol no Rio Grande do Sul é muito difícil mesmo. Muitos postos não querem mais vender, que não roda. Entendeu? É um produto que não roda e um produto que ele não pode ficar muito tempo parado, senão ele perde as especificações. Tem que ter esse cuidado. Tem prazo de validade o etanol? Tem prazo de validade o etanol, ele é diferente da gasolina. Se você fica com ele parado num tanque mais de 30 dias, ele perde a especificação. Entendeu? Então por isso que muita gente não quer mais trabalhar com etanol, porque ele roda pouco. Agora ele rende mais, entendeu? Ele tem um desempenho superior, por isso que o consumo dele também é superior. Então, é essa relação de álcool do etanol com a gasolina. Por isso que se fala em 70% do valor para poder compensar. Ele rende, mas ele consome. E é difícil achar mesmo, já não está mais assim, não são todos os postos que tem. Nenhum posto é obrigado a vender etanol? Não, simplesmente tu só tem que comunicar que tu não tem aquele produto. Tu comunica os produtos que tu tem, tu não é obrigado a vender, né? E até é bom que ele não tenha o etanol mesmo, senão vai ficar aquele produto parado e vai vender um produto ruim para o consumidor. Então, essa é a dificuldade do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul perdeu toda a competitividade no etanol, porque ele não produz, ele tem uma tributação alta e não há interesse nem do Estado em incentivar esse consumo. Porque ele vem de outros estados, né? Ele vem do Sudeste, vem do Paraná, São Paulo, até Goiás. Então é um produto para nós bem específico, ele não é um produto de consumo massivo aqui. Havia uma ideia de incentivar a produção da cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul, isso morreu? Até agora não foi encontrado nenhuma cultura que se adaptou ao clima gaúcho. Se fala inclusive de outros produtos, né? Não só de cana, de beterraba, de batata, de várias coisas. São produtos difíceis, então não sei, tivemos várias conversas, a própria Secretaria da Fazenda já recebeu várias propostas disso, e eles analisam com muito critério, porque também é um mercado que tem que estar muito atento, entendeu? A questão do etanol, ele tem no resto do país, as maiores fraudes do combustível estão no etanol. As maiores fraudes? As maiores fraudes, sonegação tributária, esse tipo de coisa, que dificulta toda a comercialização regular do etanol. Por isso que muita gente tem muito receio da venda direta da usina para o posto. É uma excrescência isso, entendeu? Eu também acho. Eu acho que o nosso... Mas o presidente da República defendeu isso. Eu acho que defendeu erradamente. Eu acho que o presidente está fazendo muitas coisas certas, o governo está muito certo em vários caminhos, em várias medidas, mas nesta área me parece que tem alguma dificuldade de interpretação. Entendeu? É um mercado muito sensível, que ele precisa de regulação, ele precisa de atenção. Como é que você vai controlar isso? O usineiro vai vender para um posto de gasolina? Olha, essa é uma situação tão complexa que isso vai originar muitas fraudes. E vai beneficiar quem, afinal? Essa história de 20 centavos, isso não é uma falácia, mas é uma coisa muito difícil de acontecer. Inclusive, o presidente falou essa semana de venda direta do diesel do navio para o posto de gasolina. Então, a orientação que ele está recebendo lá... É do presidente da ANP. É por aí que está o nosso maior problema. A ANP é um problema atualmente. Todo mundo diz que a ANP é um problema. A ANP quer autorizar aplicativo vendendo gasolina em qualquer lugar,
ela quer autorizar que venha um caminhãozinho vendendo gasolina dentro de um shopping center, dentro do teu condomínio. Então, ela quer desregulamentar tudo. Depois da greve dos caminhoneiros, a ANP quis ser protagonista de uma maneira muito abrupta. E isso está nos preocupando. Parece que o nosso gaúcho Décio Oddoni quer fazer uma história lá a todo custo. Inclusive, daqui uns dias nós vamos ter uma nova audiência pública no Rio, na ANP, discutindo algumas regulamentações que afetam o nosso setor e de uma maneira aceleradíssima. Então, nós estamos muito preocupados com o andamento, com a velocidade que as coisas estão andando a nível de regulamentação. E é muito perigoso isso para todo o nosso país. O doutor Oddoni foi quem defendeu a venda fracionada do GLP. Quer dizer, imagina aí, revendazinhas botando R$10 de gás, R$15 de gás. Quem fiscaliza isso? E o risco de explosão, produto altamente volátil. Eu fiquei apavorado, mas vi o presidente da República também falando sobre esse assunto, voltei a ficar preocupado. A gente está preocupado e quer ajudar nessa interlocução. A gente está se propondo, como sindicatos, como federações, levar uma visão para ele, porque me parece que essa disrupção que eles querem fazer, ela está sendo muito acelerada. O único setor que tem competição é a revenda, é o posto de gasolina. É o único setor desse elo todo que tem competição. Nós precisamos melhorar muito a competição na distribuição, precisamos melhorar bastante essa competição, e no refino, na importação também. Agora, temos que ser paulatinos, porque se você abre uma brecha de desregulamentação, esse é um mercado tão violento que em 2, 3 anos alguém pode se locupletar ilegalmente e depois você não retorna mais isso. Nós já temos um problema sério de uma refinaria no Rio de Janeiro, que é devedor contumaz há muitos anos, e não se consegue resolver esse problema e prejudica todo o mercado. Então, essa questão da regulamentação ela tem que ser estudada com muita cautela e seriedade. E estamos preocupados com esses anúncios que estão sendo feitos de uma maneira meio acelerada, no meu entender. Atabalhoado. O presidente da República, essa semana que passou, criticou o preço do combustível, está muito elevado. Disse que alguma coisa pode ser feita em termos de governo federal, tem o PIS e o COFINS, mas que o grande problema está nos estados, com o ICMS muito elevado. Eu sei, se não me engano, você me corrija se eu estiver errado, João Carlos, que Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com maior carga de ICMS sobre os combustíveis. São Paulo é uma das mais baixas, enfim. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador de maneira didática a composição do preço do combustível. Nós poderíamos estar pagando bem menos hoje, é fato isso? Eu acho que o que é importante também é nós termos a noção de que petróleo é uma commodity e ela tem que flutuar, ela tem que variar, senão você vai trabalhar artificialmente ela e você cria uma insegurança jurídica para quem está investindo. Agora é importante levar transparência do que compõe o preço até chegar ao consumidor. O custo de produção hoje, ela equivale a 28%, mas eu estou te dando números de ANP públicos que cada um pode pesquisar no site da ANP sem dificuldade nenhuma. Então o custo de produção, que é a refinaria ou da importação, ele equivale a aproximadamente 28%. Então quando a Petrobras anuncia no jornal, vou baixar 3%, eu vou baixar isso, é sobre esse percentual. Sobre esse 28%. Sobre esse 28%. Aí depois nós temos um acréscimo do etanol. Né? O anidro que é adicionado na gasolina, que é 27% da composição, ele equivale a 13% desse número final. Então, custo de produto hoje, nós estamos falando de 42% mais ou menos assim. Custo de... Quase metade. Quase metade. Mais 30% de ICMS. Mais 14% de PIS, COFINS e CID. Sobrou quanto para distribuição, para revenda? 14%, 13%. 13%. Nessa faixa. É o que sobra para quem opera na ponta final. Então, o peso do custo ao consumidor está nos tributos. Como é que se resolve isso? Conversando, achando caminhos. Porque tem outra questão toda, que o ICMS não é uma decisão unilateral que algum estado tome essa decisão e aplique. Tem o CONFAS, né? Tem o CONFAS, que dificulta tudo. O governo federal pensou bem na minha ideia, assim, criar um valor fixo para ICMS. Não, vamos criar um valor fixo. Que surgiu isso, eu vi. Né, os estados podem fazer um orçamento em cima de um valor, trabalha com seu orçamento garantido, mas já teve objeções. Já tiveram objeções, se não me engano, Rio e São Paulo já se negaram a seguir adiante. E outra situação daí, quanto mais caro fica a gasolina, mais o estado arrecada, porque aí o preço de pauta
Né? Subiu essa semana passada também. Cada 15 dias ele é revisto. Então, se está em ascendência, eles corrigem o preço de pauta, arrecada mais. E aí vira um custo, vira uma espiral inflacionária, vira um efeito dominó, que só vai mudar quando baixa o barril do petróleo, ou quando o dólar baixa, que é uma questão que depende de geopolítica, depende de outras situações. Nesse momento que a gente está enfrentando aí de instabilidade, de insegurança, ataques americanos ao Irã, Iraque, essa situação toda, o cenário não é de queda. Então, isso vai puxando os preços para cima. O consumidor sente. Então, há uma transferência muito grande de renda do consumidor, do cidadão comum, que paga gasolina, que usa energia elétrica e comunicações, para uma máquina estatal. Então, essa carga tributária de 44%, 45%, para que está sendo usado esse dinheiro todo? Né? Então, essa é uma discussão muito ampla, que não vai ser resolvida na base do canetaço, do bravataço. Tem que ser levado para uma reforma, mas tem que ser levado com transparência. Então, o consumidor tem que saber que desse preço todo, metade estamos falando de tributos. Como é que você vai dizer? Não é o posto que vai conseguir resolver isso aí. Se eu tirar o posto da jogada, não existir mais posto de gasolina, nós vamos comprar gasolina direto da refinaria. Vamos todo lá em Esteio comprar gasolina. Vai baixar 10%. Resolve o problema? Não resolve. Muita gente nessa época se manifesta que a gasolina é mais barata em Santa Catarina. Muita gente passando férias em Santa Catarina. Quanto é o ICMS de lá? É mais barato que aqui mesmo? Só isso já mostra o impacto que tem a carga tributária. Nós temos 30% sobre o preço de pauta. Santa Catarina tem 25% sobre um preço de pauta inferior. Então, por baixo, dá aí uns 40, depende de cada local, depende do momento, 40, 50 centavos. Centavos. De diferença no preço do litro? É isso aí, 40 centavos tranquilamente. Entendeu? É uma transferência muito grande. Quanto representa o ICMS na receita do Estado do Rio Grande do Sul hoje, o ICMS da gasolina? Dos combustíveis é 18%, entre 18% e 20%. É muito alto. É muito alto. Como é que o Estado vai abrir mão dessa receita com essa dificuldade que tem aí? Então a gente entende tudo isso. A gente só não quer ser penalizado achando que nós vamos poder resolver essa situação sozinhos. Por isso que quando se fala em posto de gasolina, você acha que o posto tem a capacidade de movimentar preço. Não, o posto depende da distribuidora. Por exemplo, se a distribuidora, a Petrobras, faz um anúncio, vai baixar 2%. Se a distribuidora não repassar isso, o posto não vai ver nem cor disso. Então, agora, se aumentar, é certo que vem o custo. Né? Se aumentou, ou a refinaria aumentou, ou o ICMS, o preço de pauta corrigiu, pode ter certeza que vem na sequência. A redução, se fala muito assim, a redução vai de escada e a subida, a elevação vai de elevador. É assim que funciona, porque tem argumentações de estoque, argumentações de tancagem, argumentações... É complexo o assunto, é complexo. Então, eu trouxe uma planilha aqui que são dados do ANP, dados públicos. Isso aqui você encontra no site da ANP? Agora tem gente que acha que está sendo roubado. Não existe roubo. Imposto é imposto. Imposto não se escolhe se quer pagar ou não, né, João? Eu acho que o maior roubo que tem é quando tu compra uma coisa e não recebe aquela coisa. Concordo, que nem essa entrevista anterior com a Elizabeth no Secov, que as pessoas caíram no golpe do aluguel final de ano. É uma coisa inacreditável. Isso é roubo. Imposto não é roubo. O nosso negócio tem uma placa enorme na frente que especifica qual é o preço. Tu pode entrar ou não entrar, é a decisão tua, tu é soberano como consumidor. Agora, se tu entrou naquele estabelecimento e comprou aquele volume com aquele preço, tem que receber. Então, a nossa preocupação maior são com práticas predatórias. Práticas predatórias que aí sim estão lesando o consumidor. Né? Volumétricas. São alterações de índice de etanol dentro do percentual de 27%. Jogadas tributárias que a gente nunca sabe o que pode estar acontecendo. Então, quando foge muito, o ponto foge da curva, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Porque, na realidade, o mercado ele é um grande mercado. Quando alguém tem uma mágica, fica atento a essa mágica. Agora, recentemente, no Rio de Janeiro, descobriram um posto que estava vendendo barato combustível. Aí foram ver, o cara tinha comprado de São Paulo e estava com uma nota fiscal fria. Quer dizer, é inacreditável. Inacreditável. E Rio e São Paulo a coisa é violentíssima. 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 Lá o pessoal tem roubo de dutos da Petrobras. Então, o pessoal rouba no seu sítio, nas suas vilas lá e vai direto ao posto. Então,
Isso precisamos criar forças do Estado, que a gente consiga avançar nessa fiscalização. Entendeu? E não penalizar o empresário correto, o trabalhador que está lá se expondo, está no dia a dia. Essa é uma dificuldade que a gente tem que levar para o consumidor. E o nosso consumidor tem que entender que não tem barbada. Não é só no nosso setor, em qualquer setor. João Carlos da Lacqua, proprietário da Rede Postos Pegasus, presidente do Sulpetro, Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Estado do Rio Grande do Sul, uma liderança no nosso estado, uma pessoa correta, um empresário que nos orgulha muito. João, obrigado pelas orientações. Você ainda tem dúvida? Mande e-mail para nós, eu respondo, peço para o João responder. Mando aqui para o Pegasus, se você tem alguma dúvida, enfim, sobre tudo que foi dito aqui. Obrigado, João Carlos, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e coloco sempre à disposição para a gente esclarecer e levar a maior transparência possível a todo cidadão. Cumprimentar pela loja aqui, cheguei, já comi uma focaccia aqui maravilhosa. Esses salgadinhos aqui são perfeitos, parabéns. A estratégia é essa, te deixar esperar um pouquinho para dar tempo de tu consumir alguma coisa, né, Alexandre? Depois a gente chega e faz o nosso trabalho. Muito bem, direto aqui do Posto Pegasus, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, para o consumidor RS, Alexandre Appel. Tá aí, tá explicado por que em Santa Catarina o combustível é mais barato que o nosso. O preço de pauta é mais baixo e o ICMS é mais baixo. Simples assim.